Em nossas vidas diárias, as palavras têm um imenso poder, moldando nossos pensamentos, ações e relacionamentos. Elas podem construir pontes ou criar muros, inspirar esperança ou incutir medo, e promover conexão ou gerar divisão. A importância das palavras se estende além da mera comunicação. Elas são as ferramentas através das quais expressamos nossos sentimentos e crenças mais íntimos. Cada palavra que escolhemos carrega peso, influenciando não apenas nossas próprias vidas, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Esse impacto profundo é evidente na maneira como interagimos com os outros, já que nossa linguagem pode elevar e encorajar, ou por outro lado, ferir e desanimar. A capacidade das palavras de construir ou destruir é um testemunho de sua potência, lembrando-nos de usá-las com cuidado e intenção. Os ensinamentos bíblicos iluminam ainda mais a influência da linguagem em nossas vidas, enfatizando a importância de falar com sabedoria e reflexão. Escritas como Provérbios 18 e 21, nos lembram que a língua tem o poder da vida e da morte, destacando a natureza dual das palavras como fonte de encorajamento e como uma arma potencial. A Bíblia nos encoraja a usar nossas palavras para edificar e elevar uns aos outros, refletindo a natureza divina da comunicação. Esta perspectiva espiritual sobre a linguagem nos convida a considerar como nossas palavras se alinham com nossos valores e crenças, nos instando a falar com amor, bondade e integridade. À medida que nos aprofundamos no tema, exploraremos como as palavras podem inspirar, curar e nos conectar em um nível espiritual. As histórias que compartilhamos, as afirmações que oferecemos e as orações que proferimos servem para fortalecer nossos laços uns com os outros e com o divino. As palavras têm a capacidade de transformar nossas experiências, proporcionando conforto em momentos de angústia e acendendo paixão em momentos de inspiração. Ao entender o poder de nossa linguagem, podemos aproveitar para criar um mundo mais compassivo e conectado, onde nossas palavras sirvam como instrumentos de cura e esperança. Junte-se a nós enquanto embarcamos nesta jornada para descobrir o impacto profundo das palavras em nossas vidas e as conexões espirituais que elas promovem. As palavras desempenham um papel crucial na formação de nossa identidade e bem-estar emocional, atuando como os blocos de construção de nossa autopercepção e relacionamentos interpessoais. A linguagem que usamos, tanto em nosso diálogo interno quanto em nossas interações com os outros, influencia significativamente como nos vemos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Afirmações positivas, por exemplo, são ferramentas poderosas que podem aumentar a autoestima e a confiança. Quando escolhemos conscientemente falar gentilmente conosco mesmos, reforçamos uma autoimagem positiva e cultivamos uma mentalidade que abraça o crescimento e a resiliência. Frases como "eu sou capaz", "eu sou digno" e "eu posso alcançar meus objetivos" servem como lembretes de nosso valor e potencial inerentes. Ao praticar regularmente afirmações positivas, podemos reconfigurar nossa narrativa interna, substituindo a autocrítica pelo empoderamento e fomentando um senso de controle em nossas vidas. Por outro lado, os efeitos emocionais de palavras gentis versus palavras hurtful nas interações diárias não podem ser subestimados. Palavras gentis têm a capacidade de elevar e inspirar, criando um ambiente de apoio e encorajamento. Um simples elogio ou expressão de gratidão pode iluminar o dia de alguém e reforçar seu senso de pertencimento. Por outro lado, palavras feridas podem deixar marcas duradouras, erodindo a autoestima e danificando relacionamentos. Comentários negativos, sejam intencionais ou não,
podem levar a sentimentos de inadequação e isolamento. O impacto de nossas palavras sobre os outros é profundo, e é essencial reconhecer que nossa linguagem pode nutrir ou prejudicar. Ao escolhermos falar de forma gentil e reflexiva, contribuímos para uma cultura de positividade e respeito, promovendo o bem-estar emocional para nós e para aqueles ao nosso redor. A comunicação consciente é particularmente importante em relacionamentos pessoais, onde as apostas muitas vezes são mais altas e as emoções são profundas. Estar ciente das palavras que escolhemos e do tom que usamos pode afetar significativamente a dinâmica de nossas interações. A comunicação consciente envolve escuta ativa, empatia e um desejo genuíno de entender a perspectiva da outra pessoa. Quando nos envolvemos em conversas com intenção e cuidado, criamos um espaço seguro para um diálogo aberto, permitindo conexões mais profundas e respeito mútuo. Essa abordagem não apenas melhora nossos relacionamentos, mas também promove o bem-estar emocional. À medida que os indivíduos se sentem ouvidos, valorizados e compreendidos. Em contraste, a comunicação descuidada ou reativa pode levar a mal-entendidos e conflitos, minando a confiança e a intimidade que são essenciais para relacionamentos saudáveis. Ao praticar a atenção plena em nossa comunicação, podemos navegar por conversas difíceis com graça e compaixão, garantindo que nossas palavras reflitam nossos valores e intenções. Essa abordagem consciente da linguagem promove um ambiente onde os indivíduos se sentem empoderados para se expressar de forma autêntica, levando a laços mais fortes e maior resiliência emocional. Além disso, a maneira como nos comunicamos conosco mesmos é igualmente importante. Nosso diálogo interno molda nosso autoconceito e influencia nosso estado emocional. O discurso negativo pode perpetuar sentimentos de ansiedade, depressão e baixa autoestima, enquanto as autoafirmações positivas podem contrabalançar esses padrões prejudiciais. Ao cultivar o hábito de autocuidado e falar conosco com bondade, podemos melhorar nosso bem-estar emocional e desenvolver um relacionamento mais saudável com nossa identidade. Em resumo, as palavras são agentes poderosos de mudança que moldam nossa identidade e bem-estar emocional. As afirmações positivas podem construir autoestima e confiança, enquanto os efeitos emocionais de palavras amáveis versus feridas destacam a importância de nossa linguagem nas interações diárias. A comunicação consciente em relacionamentos pessoais promove conexões mais profundas e melhora a saúde emocional, permitindo que os indivíduos se sintam valorizados e compreendidos. Ao reconhecer o impacto de nossas palavras e optar por nos comunicar com intenção, podemos criar um ambiente mais solidário e compassivo para nós mesmos e para os outros. Em última análise, a maneira como usamos a linguagem pode transformar nossas vidas, nos empoderando a abraçar nosso verdadeiro eu e cultivar conexões significativas com aqueles ao nosso redor. A linguagem prejudicial pode ter consequências devastadoras, afetando a saúde mental e o bem-estar geral dos indivíduos. Um dos exemplos mais proeminentes disso é o bullying e o abuso verbal, que podem se manifestar de várias formas, incluindo comentários depreciativos, insultos e ameaças. O impacto de tal linguagem é profundo, muitas vezes levando a problemas significativos de saúde mental. Vítimas de bullying podem experimentar ansiedade, depressão e baixa autoestima, que podem persistir muito tempo após o bullying ter cessado. Por exemplo, uma criança que é repetidamente chamada de nomes ou menosprezada por colegas pode internalizar essas mensagens negativas, levando a uma autoimagem distorcida e a sentimentos de inutilidade.
Isso pode resultar em retraimento de interações sociais, dificuldades acadêmicas e até mesmo pensamentos suicidas em casos severos. Da mesma forma, adultos que suportam abuso verbal em relacionamentos pessoais ou profissionais podem se ver lutando contra estresse crônico, transtornos de ansiedade e um senso de autoestima diminuído. As cicatrizes emocionais deixadas pela linguagem prejudicial podem ser duradouras, afetando a capacidade dos indivíduos de formar relacionamentos saudáveis e perseguir seus objetivos. Os efeitos a longo prazo de palavras negativas podem ser particularmente pronunciados em crianças que ainda estão desenvolvendo seu senso de identidade e autoestima. Pesquisas mostram que crianças expostas a consistentemente abuso verbal têm um risco maior de desenvolver problemas de saúde mental mais tarde na vida. Por exemplo, uma criança que é chamada de estúpida ou sem valor pode ter dificuldades de desempenho acadêmico e interações sociais, levando a um ciclo de fracasso e reforço negativo adicional. Isso pode criar uma profecia autorrealizável, onde a criança começa a acreditar nas palavras prejudiciais ditas a ela, afetando em última instância sua confiança e aspirações. À medida que essas crianças crescem e se tornam adultas, as mensagens internalizadas de suas fases formativas podem se manifestar como ansiedade crônica, depressão e dificuldades em manter relacionamentos saudáveis. As repercussões do uso de linguagem prejudicial podem, portanto, se estender por toda a vida, destacando a necessidade crítica de conscientização e intervenção. Os adultos também não estão imunes aos efeitos da linguagem negativa. Em ambientes de trabalho onde a crítica é comum e os funcionários são submetidos a palavras duras, as consequências podem ser igualmente danosas. O abuso verbal de supervisores ou colegas pode resultar em um ambiente de trabalho tóxico, gerando altas taxas de rotatividade, diminuição da produtividade e aumento de problemas de saúde mental entre os funcionários. Adultos que experimentam tais ambientes podem desenvolver sintomas de burnout, ansiedade e depressão, que podem transbordar para suas vidas pessoais, afetando seus relacionamentos e a qualidade de vida como um todo. O efeito cumulativo da linguagem negativa, tanto na infância quanto na vida adulta, enfatiza a importância de promover um ambiente de comunicação positiva. Criar um ambiente de comunicação positiva é essencial para mitigar os efeitos nocivos da linguagem negativa. Isso envolve a promoção de bondade, respeito e empatia em nossas interações com os outros. Em escolas, por exemplo, implementar programas contra o bullying e incentivar o diálogo aberto sobre o impacto das palavras pode ajudar a criar uma cultura de apoio e compreensão. Educadores podem desempenhar um papel crucial ao modelar a comunicação positiva, ensinando os alunos sobre a importância de usar uma linguagem que eleva em vez de derrubar. Ao fomentar um ambiente onde a bondade é valorizada, podemos ajudar as crianças a desenvolver resiliência e um forte senso de autoestima, capacitando-as a enfrentar desafios de maneira mais eficaz. No ambiente de trabalho, as organizações podem priorizar a comunicação positiva, estabelecendo políticas claras contra o abuso verbal e promovendo uma cultura de feedback que enfatize a crítica construtiva. Programas de treinamento que focam em habilidades de comunicação eficaz podem capacitar os funcionários a se expressarem de maneiras respeitosas e solidárias. Ao incentivar a comunicação aberta e fornecer recursos para a resolução de conflitos, as organizações podem criar um ambiente de trabalho mais saudável, que priorize o bem-estar mental. Além disso, fomentar um ambiente de comunicação positiva
se estende além dos ambientes formais. É igualmente importante em nossos relacionamentos pessoais. Praticar uma comunicação consciente com familiares e amigos pode fortalecer os laços e promover a saúde emocional. Isso envolve ouvir ativamente, validar sentimentos e escolher palavras que transmitem amor e apoio. Ao sermos intencionais sobre nossa linguagem, podemos criar espaços seguros para o diálogo aberto, permitindo que os indivíduos se expressem sem medo de julgamentos ou zombarias. As consequências negativas da linguagem prejudicial são abrangentes, afetando a saúde mental e o bem-estar em todos os grupos etários. O bullying e o abuso verbal podem resultar em sérios problemas de saúde mental, com efeitos de longo prazo que podem persistir na vida adulta. A importância de promover um ambiente de comunicação positiva não pode ser subestimada, pois desempenha um papel crucial na mitigação dos efeitos nocivos da linguagem negativa. Ao promover a bondade, respeito e empatia em nossas interações, podemos criar ambientes de apoio que capacitem os indivíduos a prosperar. Em última análise, as palavras que escolhemos usar têm o poder de moldar vidas. E ao nos comprometermos com a comunicação positiva, podemos contribuir para um mundo mais saudável e compassivo. As palavras desempenham um papel crucial em aprofundar nosso relacionamento com Deus, servindo como um meio através do qual entendemos sua natureza. Nos comunicamos com Ele e nos conectamos uns com os outros na fé. A significância da palavra de Deus é fundamental, pois é através de sua palavra falada e escrita que a própria criação veio a existir. No livro de Gênesis vemos que Deus falou o universo à existência, demonstrando o imenso poder de suas palavras. Haja luz, ele declarou, e a luz emergiu das trevas. Este ato de criação ressalta o poder transformador da palavra de Deus, que não só traz vida, mas também tem a capacidade de mudar corações e mentes. Quando nos engajamos com as Escrituras, encontramos a palavra viva de Deus, que tem a capacidade de transformar nossas vidas, guiando-nos em direção à justiça e a uma compreensão mais profunda. A Bíblia serve como um mapa para nossa jornada espiritual, oferecendo sabedoria, encorajamento e correção que podem levar a uma profunda transformação pessoal. Além disso, a importância da oração e da meditação não pode ser subestimada em nossa busca por crescimento espiritual. A oração é nossa linha direta de comunicação com Deus, permitindo-nos expressar nossos pensamentos, desejos e preocupações. É através da oração que cultivamos a intimidade com o Divino, compartilhando nossos corações e buscando sua orientação. As palavras na oração não são meramente uma formalidade, elas são uma forma de nos conectar com Deus em um nível pessoal. Seja faladas em voz alta ou sussurradas em silêncio, nossas orações refletem nossa fé e dependência dele. A meditação, por outro lado, nos convida a refletir sobre a palavra de Deus, permitindo que ela permeie nossos corações e mentes. Ao meditar nas Escrituras, criamos espaço para Deus nos falar, revelando percepções e verdades que podem aprofundar nossa compreensão de seu caráter e sua vontade para nossas vidas. Esta prática promove uma sensação de paz e clareza, permitindo-nos navegar pelos desafios da vida com fé e confiança. Além da transformação pessoal, as palavras também desempenham um papel crucial na construção de comunidade e no fortalecimento da fé entre os crentes. O ato de compartilhar nossos testemunhos, encorajar uns aos outros e participar de comunhão está enraizado no poder
da linguagem. Quando nos reunimos como uma comunidade de fé, nossas palavras podem elevar e inspirar, criando uma atmosfera de apoio e amor. Por exemplo, compartilhar histórias da fidelidade de Deus pode encorajar outros que podem estar lutando, lembrando-os de sua bondade e provisão. Dessa forma, as palavras se tornam uma ferramenta para nos edificar, promovendo um senso de pertencimento e unidade dentro do corpo de Cristo. Além disso, a palavra falada tem a capacidade de transmitir verdade e sabedoria, reforçando os ensinamentos das Escrituras e aprofundando nossa compreensão coletiva da mensagem de Deus. Em ambientes de igreja, sermões e ensinamentos servem como meios vitais de comunicar a palavra de Deus, fornecendo aos crentes percepção que podem transformar suas vidas. Quando nos engajamos com os ensinamentos de nossa comunidade de fé, não estamos apenas aprendendo, mas também participando de uma jornada compartilhada de crescimento espiritual. As palavras que ouvimos e falamos nesses contextos podem fortalecer nossa fé, encorajando-nos a viver nossas crenças de maneiras tangíveis. Além disso, a importância da adoração não pode ser ignorada nesta exploração das palavras e seu papel em aprofundar nosso relacionamento com Deus. Canções e hinos de adoração são ricos em verdades teológicas e expressões de amor a Deus. Quando cantamos ou recitamos essas palavras, não estamos apenas louvando a Deus, mas também reforçando nossas crenças e valores. O ato de adorar através da canção nos permite conectar emocional e espiritualmente, criando uma experiência poderosa que pode nos aproximar de Deus. As letras da música de adoração frequentemente refletem os temas das Escrituras, lembrando-nos das promessas de Deus e de sua fidelidade ao longo da história. Esta conexão entre palavras e adoração serve para aprofundar nosso relacionamento com Deus, à medida que expressamos nossa adoração e gratidão através da linguagem da canção. O aspecto comunitário da adoração destaca o papel das palavras em promover um senso de pertencimento entre os crentes. Quando nos reunimos para adorar, estamos unidos em nossas expressões de fé, e as palavras que compartilhamos criam um vínculo que transcende experiências individuais. Essa linguagem compartilhada de adoração reforça nossa identidade como uma comunidade de crentes, lembrando-nos de que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. O ato coletivo de adoração por meio das palavras fortalece nossa fé e nos encoraja a apoiar uns aos outros em nossas jornadas espirituais. O papel das palavras em aprofundar nosso relacionamento com Deus é multifacetado e profundo. Desde a importância da palavra de Deus na criação e transformação, até a relevância da oração e da meditação no crescimento espiritual. As palavras servem como uma conexão vital com o divino. A maneira como usamos a linguagem para construir comunidade e fortalecer a fé entre os crentes ressalta o aspecto comunitário de nossas jornadas espirituais. Ao nos engajarmos com a palavra de Deus, comunicando-nos por meio da oração e participando da adoração comunitária, podemos cultivar um relacionamento mais profundo com Deus e uns com os outros. Em última análise, as palavras que escolhemos falar e a maneira como interagimos com a linguagem podem impactar profundamente nossas vidas espirituais, nos guiando em direção a um relacionamento mais íntimo e transformador com nosso Criador. Os ensinamentos bíblicos transmitem sabedoria profunda por meio da linguagem, oferecendo percepções que ressoam através das gerações e culturas. Uma das maneiras mais impactantes de comunicar essa sabedoria é por meio das parábolas de Jesus e os provérbios encontrados no Antigo Testamento. Jesus frequentemente usava parábolas, histórias simples
e vívidas, que ilustram lições morais e espirituais para transmitir verdades complexas de forma acessível. Essas histórias não apenas envolvem a imaginação do ouvinte, mas também convidam à reflexão e a uma compreensão mais profunda. Por exemplo, a parábola do bom samaritano ensina a importância da compaixão e do amor pelo próximo, transcendendo limites sociais e preconceitos, usando personagens e situações relacionáveis. Jesus comunica eficazmente princípios morais que nos desafiam a reconsiderar nossas atitudes e comportamentos em relação aos outros. O impacto dessas parábolas é profundo, pois incentivam os ouvintes a internalizar as lições e aplicá-las em suas próprias vidas, promovendo uma compreensão moral mais profunda que se alinha aos ensinamentos de Cristo. Da mesma forma, os Provérbios, uma coleção de ditos e ensinamentos sábios atribuídos principalmente ao rei Salomão, fornecem orientações práticas para viver uma vida justa. Essas declarações sucintas encapsulam verdades atemporais sobre comportamento humano, relacionamentos e a busca pela sabedoria. Por exemplo, Provérbios 3, 5-6 aconselha: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o, e ele endireitará suas veredas. Este versículo enfatiza a importância da fé e da confiança na sabedoria de Deus, em vez de nossa perspectiva limitada. Os provérbios servem como uma bússola moral, oferecendo percepções que ajudam os indivíduos a navegar as complexidades da vida com integridade e discernimento. Ao nos engajarmos com esses ensinamentos, os crentes podem cultivar uma compreensão mais profunda do que significa viver de acordo com a vontade de Deus, promovendo um senso de propósito e direção em suas vidas. A importância de compartilhar sabedoria dentro das comunidades de fé não pode ser subestimada. Quando indivíduos se reúnem para discutir e refletir sobre os ensinamentos bíblicos, criam um ambiente onde a sabedoria pode ser cultivada e transmitida. Esse aspecto comunitário da fé permite que perspectivas e experiências diversas enriqueçam a compreensão das Escrituras. Em pequenos grupos, estudos bíblicos ou reuniões da igreja, os crentes podem compartilhar percepções e interpretações, promovendo uma apreciação mais profunda pela riqueza da Palavra de Deus. Esse compartilhamento de sabedoria não apenas fortalece a fé individual, mas também constrói um senso de comunidade. À medida que os membros se apoiam mutuamente em suas jornadas espirituais, a exploração coletiva dos ensinamentos bíblicos incentiva a responsabilidade e o crescimento. À medida que os indivíduos se desafiam mutuamente a aplicar essas lições em suas vidas diárias. Além disso, compartilhar sabedoria dentro das comunidades de fé pode ter um impacto transformador na sociedade mais ampla. Quando os crentes incorporam os princípios encontrados nas Escrituras, tornam-se agentes de mudança, refletindo o amor e a justiça de Deus em suas interações com os outros. Por exemplo, quando uma comunidade eclesiástica se envolve ativamente em projetos de serviço, programas de alcance ou defesa dos marginalizados, demonstra a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos. Isso não apenas fortalece a fé dos envolvidos, mas também serve como um testemunho poderoso do poder transformador da Palavra de Deus em ação. Ao viver a sabedoria das Escrituras, os crentes podem inspirar outros a buscar uma compreensão mais profunda da fé e da moralidade, criando um efeito cascata que se estende além das paredes da igreja. Incentivar os fiéis
Aplicar os ensinamentos bíblicos em suas vidas diárias é essencial para fomentar uma conexão mais profunda com Deus e sua sabedoria. É uma coisa envolver-se com as Escrituras intelectualmente, mas é outra permitir que esses ensinamentos moldem nossas ações e decisões. A aplicação prática da sabedoria bíblica pode tomar muitas formas, desde praticar o perdão e a bondade em nossos relacionamentos, até buscar justiça e misericórdia em nossas comunidades. Os ensinamentos de Jesus enfatizam a importância de amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44. Esse chamado radical ao amor nos desafia a superar nossas inclinações naturais e responder ao conflito com graça e compaixão. Ao escolher ativamente embades esses ensinamentos, não apenas crescemos na nossa fé, mas também contribuímos para um mundo mais amoroso e justo. Além disso, integrar a sabedoria bíblica em nossas rotinas diárias pode levar a mudanças transformadoras em nossa mentalidade e comportamento. Reservar um tempo para oração e meditação nas Escrituras nos permite internalizar a palavra de Deus, ajudando-nos a alinhar nossos pensamentos e ações com sua vontade. Fazer anotações sobre nossas reflexões nos ensinamentos bíblicos também pode fornecer clareza e compreensão, permitindo-nos acompanhar nosso crescimento espiritual ao longo do tempo. Buscar responsabilidade de colegas crentes pode nos encorajar a permanecer comprometidos com a aplicação desses ensinamentos em nossas vidas. Seja por meio de consultas regulares, parceiros de oração ou relacionamentos de mentoria, o apoio de uma comunidade de fé pode ser instrumental na promoção de um estilo de vida enraizado na sabedoria bíblica. Os ensinamentos bíblicos transmitem sabedoria por meio da linguagem de maneiras poderosas e transformadoras. As parábolas de Jesus e os provérbios fornecem compreensão moral que nos desafia a viver com integridade e compaixão. Compartilhar sabedoria dentro das comunidades de fé enriquece nossa compreensão e fomenta um senso de pertencimento, além de nos capacitar a ser agentes de mudança no mundo. Ao encorajar os fiéis a aplicar os ensinamentos bíblicos em suas vidas diárias, podemos cultivar um relacionamento mais profundo com Deus e incorporar os princípios de amor, justiça e misericórdia que são centrais à fé cristã. Em última análise, a sabedoria encontrada nas Escrituras não é apenas para o engajamento intelectual. Ela deve ser vivida, moldando nossas identidades e orientando nossas ações enquanto buscamos refletir o coração de Deus em tudo o que fazemos. Em tempos de adversidade, o poder da linguagem edificante pode ser um farol de esperança, guiando os indivíduos através de seus momentos mais sombrios. As palavras têm a capacidade de inspirar perseverança, infundir coragem e promover resiliência, tornando-se ferramentas essenciais para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia está repleta de exemplos de encorajamento que servem para elevar e motivar os crentes durante tempos difíceis. Por exemplo, em Isaías 4:1 e 10, Deus reassura seu povo com as palavras: "Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha mão direita justa." Esta promessa de presença e apoio divinos serve como um poderoso lembrete de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Esses versículos não apenas proporcionam conforto, mas também encorajam os indivíduos a perseverar, sabendo que têm a força de Deus
ao seu lado. Outro exemplo tocante pode ser encontrado em Filipenses 4:13, onde o apóstolo Paulo declara: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Esta afirmação de força através da fé empodera os crentes a enfrentarem a adversidade com confiança, lembrando-os de que suas capacidades não são limitadas por suas circunstâncias, mas são ampliadas por seu relacionamento com Cristo. Essas encorajadoras bíblicas servem como uma fonte de inspiração, motivando os indivíduos a superarem seus desafios e confiarem no plano de Deus para suas vidas. Ao internalizar tais mensagens, os crentes podem cultivar uma mentalidade de perseverança, permitindo que a linguagem edificante transforme sua perspectiva durante os momentos difíceis. O papel das palavras de apoio se estende além do encorajamento individual. Também é vital na promoção de relacionamentos comunitários e pessoais fortes. Em tempos de dificuldade, a presença de uma rede de apoio pode fazer toda a diferença. Quando amigos, familiares ou membros da comunidade oferecem palavras de encorajamento, eles criam um ambiente onde os indivíduos se sentem valorizados e compreendidos. Por exemplo, uma frase simples como "eu acredito em você" ou "você não está sozinho" pode proporcionar imenso conforto para alguém enfrentando uma situação difícil. Essas afirmações não apenas validam os sentimentos, mas também reforçam a ideia de que há esperança e um caminho a seguir. Em essência, palavras de apoio agem como uma linha de vida, lembrando os indivíduos de que estão cercados de amor e encorajamento, o que pode fortalecer significativamente sua resiliência. Além disso, o impacto da linguagem edificante em ambientes comunitários não pode ser subestimado. Quando as congregações se unem para apoiar umas às outras, o poder coletivo de suas palavras pode criar um profundo senso de pertencimento e esperança. Por exemplo, durante um culto, compartilhar testemunhos de superação de adversidades pode inspirar outros que possam estar lutando. Ouvir como outra pessoa navegou por seus desafios com fé pode acender uma centelha de esperança naqueles que se sentem sobrecarregados. Esse compartilhamento comunitário de linguagem edificante promove uma cultura de apoio, onde os indivíduos são encorajados a se apoiar mutuamente durante os momentos difíceis. Reforça a ideia de que todos fazemos parte de uma família maior, unida em nossas lutas e triunfos. Em relacionamentos pessoais, a importância de falar palavras de esperança e bondade não pode ser ignorada. Durante tempos de adversidade, é fácil para os indivíduos se deixarem consumirem pela negatividade e desespero. No entanto, a presença de um amigo ou ente querido que oferece uma linguagem edificante pode mudar a narrativa. Por exemplo, quando alguém enfrenta a perda de um emprego, um amigo pode dizer: "Isso é um revés, mas eu sei que você tem as habilidades e determinação para encontrar algo ainda melhor." Tais palavras não apenas fornecem encorajamento, mas também ajudam a reformular a situação, permitindo que o indivíduo veja possibilidades em vez de limitações. Essa mudança de perspectiva pode ser transformadora, capacitando os indivíduos a tomarem medidas proativas rumo à recuperação e crescimento. Encorajar as pessoas a praticarem falar palavras de esperança e bondade é essencial para promover uma cultura de apoio e resiliência. Cada um de nós tem a capacidade de impactar aqueles ao nosso redor por meio de nossa linguagem. Ao escolher conscientemente falar palavras edificantes, podemos criar um ambiente onde a esperança floresce. Isso pode ser tão simples quanto oferecer elogios, expressar gratidão ou compartilhar afirmações positivas. Por exemplo, dedicar um momento para dizer a um colega: "Eu aprecio seu trabalho duro, isso faz a diferença",
pode elevar seu espírito e motivá-lo a continuar buscando a excelência. Da mesma forma, entrar em contato com um amigo em necessidade com uma mensagem de encorajamento pode lembrá-lo de que ele não está sozinho em suas lutas. Além disso, praticar uma linguagem edificante também pode ter um efeito em cadeia, inspirando outros a fazerem o mesmo. Quando modelamos bondade e esperança em nossas interações, incentivamos aqueles ao nosso redor a adotar uma abordagem semelhante. Isso cria uma cultura de positividade que pode se espalhar por comunidades, locais de trabalho e famílias. Ao fomentar um ambiente onde a linguagem edificante é a norma, podemos coletivamente enfrentar a adversidade com graça e resiliência. O poder da linguagem edificante em tempos de adversidade é profundo e transformador. O encorajamento bíblico serve como uma fonte de inspiração, lembrando-nos das promessas de Deus e da força que podemos encontrar na fé. Palavras de apoio desempenham um papel crucial na construção de comunidades e relacionamentos pessoais, proporcionando conforto e motivação durante momentos difíceis. Ao praticar a arte de falar palavras de esperança e bondade, podemos criar uma cultura de apoio que capacita os indivíduos a perseverar em seus desafios. Em última análise, a linguagem que escolhemos usar pode moldar nossas experiências e as experiências daqueles ao nosso redor, tornando essencial cultivar o hábito da comunicação edificante. Não apenas fortalecemos nossa própria resiliência, mas também contribuímos para um mundo mais compassivo e esperançoso. Ao concluir nossa exploração do poder transformador das palavras, é essencial reiterar o profundo impacto que a linguagem tem, tanto em contextos pessoais quanto espirituais. Ao longo de nossa discussão, vimos como as palavras podem moldar nossas identidades, influenciar nossos relacionamentos e aprofundar nossa conexão com Deus, seja através das mensagens edificantes encontradas nas Escrituras, do encorajamento que oferecemos uns aos outros em tempos de adversidade, ou da sabedoria compartilhada dentro de nossas comunidades de fé. A linguagem que escolhemos usar tem imensa importância. As palavras têm a capacidade de inspirar, curar e nos conectar, servindo como ferramentas poderosas para a transformação em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Em contextos pessoais, a maneira como nos comunicamos pode elevar ou derrubar os outros. Destacamos a importância de falar palavras de bondade, encorajamento e esperança, especialmente durante tempos desafiadores. Ao escolher nossas palavras com sabedoria, podemos criar um ambiente onde os indivíduos se sintam valorizados e apoiados, promovendo resiliência e um senso de pertencimento. Os exemplos que discutimos, desde os ensinamentos bíblicos que inspiram a perseverança até o papel da linguagem de suporte em nossos relacionamentos, ressaltam a necessidade de ser intencional com nossa comunicação. Cada interação apresenta uma oportunidade de elevar os outros, e ao fazê-lo, contribuímos para uma cultura de positividade e compaixão. Em contextos espirituais, o poder das palavras também é transformador. Os ensinamentos de Jesus, transmitidos através de parábolas, e a sabedoria encontrada em provérbios, servem como lembretes da orientação moral e ética que as Escrituras fornecem. Esses ensinamentos nos encorajam a refletir sobre nossas ações e a linguagem que usamos, nos exortando a alinhar nossas palavras com nossos valores e crenças. Engajar com a palavra de Deus através da oração e meditação nos permite internalizar essas lições, equipando-nos para enfrentar os desafios da vida com fé e graça. À medida que aprofundamos nosso relacionamento com Deus,
nos tornamos mais sintonizados com o impacto de nossas palavras, reconhecendo que elas podem servir como instrumentos de seu amor e verdade no mundo. Ao refletir sobre esses pontos principais, encorajo você a dedicar um momento para considerar as palavras que utiliza em sua vida diária. Elas são edificantes e encorajadoras. Elas refletem os valores que você valoriza. Ao escolher conscientemente falar palavras que inspirem esperança e bondade, você pode fazer uma diferença significativa na vida das pessoas ao seu redor. Lembre-se de que suas palavras têm o poder de moldar não apenas suas próprias experiências, mas também as experiências dos outros. Vamos nos esforçar para ser intencionais em nossa comunicação, reconhecendo o potencial de transformação que reside em cada interação. Além de praticar uma linguagem que eleva, convido você a se envolver mais com este tema. Se você encontrou valor em nossa discussão hoje, considere se inscrever em nosso canal para mais conteúdos que exploram o poder das palavras e seu impacto em nossas vidas. Ao se inscrever, você ficará atualizado sobre vídeos futuros que aprofundam vários aspectos da linguagem, comunicação e crescimento espiritual. Seu envolvimento nos ajuda a criar uma comunidade onde podemos continuar a aprender e crescer juntos. Além disso, se você gostou deste vídeo, reserve um momento para curti-lo e compartilhá-lo com os outros. Compartilhar esse conteúdo pode ajudar a disseminar a mensagem do poder transformador das palavras, incentivando mais pessoas a refletirem sobre sua linguagem e seu impacto. Ao compartilhar, você contribui para uma conversa maior sobre a importância da comunicação que eleva e o papel que ela desempenha em promover um ambiente compassivo e de apoio. Finalmente, incentivo você a deixar seus pensamentos e reflexões na seção de comentários abaixo. O que ressoou com você em nossa discussão? Como você planeja aplicar os princípios da linguagem que eleva em sua própria vida? Seus insights podem inspirar outros e criar um diálogo que enriquece nossa compreensão deste tópico vital. Vamos continuar a apoiar uns aos outros enquanto nos esforçamos para incorporar os valores de bondade, esperança e encorajamento em nossas palavras e ações. Em resumo, o poder transformador das palavras é um tema que ressoa profundamente, tanto em contextos pessoais quanto espirituais. Ao escolher nossas palavras com sabedoria, podemos elevar os outros e criar um impacto positivo em nossas comunidades. À medida que nos envolvemos com os ensinamentos bíblicos e refletimos sobre a importância de uma linguagem de apoio, vamos nos comprometer a ser intencionais em nossa comunicação. Juntos, podemos fomentar um ambiente onde a esperança floresce e os indivíduos se sentem capacitados a enfrentar os desafios da vida com resiliência e graça. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração e esperamos continuar essa jornada com você.